Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Fazendo umas testagens hoje aqui diferente. Hoje a nossa live de hoje é sobre violência obstétrica. É um tema bem complicado, mas a gente vai hoje dar uma destrinchada boa nele e para que a gente possa realmente avançar e evoluir nessa temática, né? Porque as mulheres já sofrem com tantas e tantas questões e ainda nós temos que, no momento que deveria ser um momento, já é doloroso, né, por si só, quando é parto normal principalmente, né? Ou quer dizer, o cesárea também pode ser com dor, como a gente vai falar hoje, mas o importante é a gente conseguir evitar que né? Que essas violências desnecessárias aconteçam. Por isso é extremamente importante. E a convidada de hoje é a minha amiga Pamela Brito. E a gente está no desafio aqui para nossa chamada. A gente fez semana passada a live, mas na hora não consegui entrar e hoje está dando erro de novo. Ai, boa noite. Gente, que horror. Ai, Jesus, será que vai conseguir? Vamos tentar de novo com a Pamela Brito. Vai rolar, gente, não é possível. Tá dando o mesmo erro da semana passada, gente. Que delícia. Que tema difícil de a gente conseguir falar, gente. Pamela, tenta ver se consegue com o Rogério. O Rogério tá em casa. Pra ver se a gente consegue. Vê aí, que aí ele entra e eu te expulso aqui. Se der, a gente faz no dele. Isso é com você, né, amiga? É quando você entra na minha live, amiga. Olha que difícil. Tenta começar no seu aí, então, pra ver se vai. Rogério entrou, então vamos tentar pelo Rogério. Se der, a gente faz pelo dele. Gente, que dificuldade. Não sei qual é o boicote que está acontecendo. E não foi só na live da Pamela, não. Uma outra amiga também foi fazer. Entra no dele aqui, Pamela, para ver se vai primeiro. Depois a gente tenta qualquer coisa, a gente inverte. Porque aí fica salvo aqui no meu também. E aí uma outra amiga também tentou no mesmo dia, no mesmo horário, não conseguiu também fazer funcionar. E aí a gente acabou tendo que cancelar mesmo semana passada. E a minha amiga também cancelou porque não rolou. Foi um defeito do próprio Instagram. Mas hoje, né, um novo dia, uma nova noite, poderia funcionar. Ai, ai, para ver se vai. Rogério não tá atendendo, acho que não vai conseguir. Oiê! Amiga! Aqui, quer tentar entrar no meu, que eu entre direto no pelo meu? Quer tentar fazer dessa forma? Eu Amiga, não a sei gente o que está tentou também, acontecendo, não viu? deu erro, né? Eu A não gente tentou sei. no seu. A Não gente sei o que tentou está dessa vez no seu, acontecendo, deu gente. É um erro. mistério. Lembra que quando acabou a live a gente conseguiu fazer uma com a outra? Enfim, não sei. Mudamos É até o alguma horário. implicância. Tem alguém que Vamos não começar, gosta do vamos continuar aqui, tema. amiga. Tá Olha funcionando. só. Melhor. Então, peraí. Melhor Peraí. fazer assim também tá funcionando do que tentar fazer outra e de repente cair e a gente ficar naquela zona da semana passada. Como é que tá pra vocês aí? Tô cortada aqui? Peraí, porque no meu telefone é diferente do Rogério. Tá inteira? Dá pra ver Tá, direitinho? tá. Pode subir um pouco mais, tá um pouco na testa, assim. Exatamente. Peraí. É que enquanto meu telefone é um tijolão, o do Rogério é um bebê, pequenininho. Peraí. Aí, Deixa eu ver aqui se fica. Gente, que luta. Vamos seguir em frente. A gente vai conseguir hoje, hein? Não é possível. hoje vai. Tem alguma coisa com a Marília, gente. É a Marília. Faço vários aqui, nunca dá problema pra ninguém, amiga. Eu Ai, acho que é ai. mais luz que dá choque. Choque Só pode, positivo. só pode. Não é É muita luz, possível. amiga. É muita luz junta que aí explode, né? Não aguento. Aí explode tudo. Pois é, mas pelo menos vai ficar salva, né? Quem não conseguir acompanhar, porque de repente alguém que eu adicionei e tá querendo participar pelo meu não vai conseguir, enfim. Aí depois fica salvo, a gente
participa aí, enfim. Uma hora a gente descobre o mistério, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, gente, a live de hoje, como eu estava falando com vocês, é sobre violência obstétrica. A nossa convidada de hoje é a Pamela Brito, uma amiga minha também, advogada. E eu queria que você começasse se apresentando, Pamela. Obrigada, Marília, minha amiga. Boa noite, né? Torcendo aqui para que a live siga até o final. Meu nome é Pamela Brito, sou advogada. Vou falar um pouquinho mais, porque na semana passada a Marília falou que eu não falei quase nada, né? Então, sou advogada, milito junto com as questões das mulheres, assim como a Marília também, que é uma grande referência aqui que nós temos. Ela é a minha referência, né? Eu falo muito isso para ela. Então, eu tenho essa luta pelas mulheres, em especial na questão da gestação, porque é uma atenção que poucas pessoas ainda dão, né, nessa questão da gestação da mulher, do momento do pré-natal, enfim. E aí, com isso, eu resolvi me dedicar um pouco melhor nessa área, fazendo pesquisas, porque é uma área que a gente quase não tem nem estudos ainda de pós-graduação, por exemplo, né, que trate, que fale exatamente da situação da violência obstétrica. Olha eu aparecendo ali, é o Rogério, gente. Mas vamos lá. Não aguentei, desculpa. Então, o que acontece? A partir desse momento eu comecei a me interessar, fui pesquisando e até hoje, né, a gente segue pesquisando ainda sobre essas questões todas da violência que é praticada contra a mulher no ambiente obstétrico, hospitalar. Além disso, eu sou pós-graduada, né, tenho feito algumas especializações na área da saúde e estou atuando com a Marília já há um bom tempo, né, dentro da OAB Mulher. A gente está junto. Marília, até há pouco tempo atrás, era minha coordenadora, né, e na questão do GT, Grupo de Trabalho de Violência de Gênero. E com a Marília, gente, eu aprendi muito, que a Marília, ela realmente faz a gente não só gostar dos temas voltados para as mulheres, mas a gente se apaixona, literalmente. Então, hoje eu estou cada vez mais caminhando para a questão família, feminista e tudo mais, e nessa luta, né? Que as mulheres precisam disso, precisam de outras mulheres que lutem, né, por elas. Então, acho que é isso, né, Marília? Falei bastante, né, dessa vez, né? Falou sim. Amiga, muito obrigada pelo carinho. É uma honra ter você aqui conosco. A gente sempre vai aprendendo juntas umas às outras. Eu sempre falo uma frase, não é à toa, que juntas nós somos mais fortes, né? E nós precisamos sim de mais mulheres atuando, falando, defendendo as mulheres, criando teses, né, jurídicas, enfim. Porque enquanto ninguém fala, nós somos invisibilizadas e as violências são perpetuadas, né? Então é importante a gente ir avançando nessas temáticas. Eu queria que você começasse aqui para mim falando sobre o conceito, o que é violência obstétrica? Então, essa é a grande questão, né, gente? O que é a violência obstétrica? Porque até então nós não temos uma lei a nível nacional que regulamente essas questões voltadas para a violência obstétrica. Porém, nós temos projetos de lei que estão na Câmara tramitando, nós temos também leis a nível âmbito estadual que conceituam o que é a violência obstétrica. Além disso, nós temos a OMS, né, Organização do Ministério... Ministério... Ai, meu Deus do céu. Organização Mundial da Saúde. É porque é tanta coisa, é Ministério da Saúde, OMS. E então a gente tem, tá, a OMS, que ela compreende, ela conceitua a violência obstétrica, ela reconhece a violência obstétrica. Nós temos o próprio Ministério da Saúde que trata sobre isso, que reconhece também a existência da violência obstétrica praticada contra as mulheres. Então, vamos lá, para a gente conceituar, eu trouxe aqui para vocês a lei que é lá de Santa Catarina, é uma lei de âmbito estadual. Para quem quiser anotar, é a lei 17097 de 2017, tá? É a lei que nós temos que conceitua o que é violência obstétrica. Então, vou ler para vocês rapidamente o conceito que eles trazem nessa lei. É todo ato, violência obstétrica é todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital
por um familiar ou acompanhante que ofenda verbal ou física a mulher em trabalho de parto, parto ou puerpério. Além disso, para a gente conceituar um pouco melhor a violência obstétrica, nós temos uma lei lá na Argentina, e aí a nível nacional, a Argentina criminalizou, né, a violência obstétrica, a Venezuela também, mas eu peguei aqui a questão que eles trazem lá na Argentina para a gente entender um pouquinho melhor essa questão da violência obstétrica. Eles definem a violência obstétrica como aquela exercida por profissionais da saúde, caracterizando-se pela apropriação do corpo e dos processos reprodutivos da mulher, através de um tratamento desumanizado. Ou seja, se a gente pegar o conceito da violência obstétrica, ela é uma violência praticada contra as mulheres e ela é uma violência de gênero, isso já está muito óbvio. Ela é uma violência praticada contra a mulher por ser mulher. A gente sabe muito bem, a Marília pode explicar até melhor do que eu, que nós mulheres somos culpabilizadas, muitas das vezes, simplesmente pelo fato de sermos mulheres. E não é diferente, Marília, na questão da gestação. As mulheres, elas são culpadas por engravidarem. Então, essa questão toda, né, essa questão toda da violência obstétrica, ela é uma violência contra a mulher, porque a todo momento ela está sendo culpada, muitas das vezes, ali, quando ela está no seu momento mais especial, que é o seu pré-parto, ou seja, durante o seu pré-natal, onde ela tem que ter todo um cuidado, receber um tratamento digno, e às vezes ela é apontada. Ela é apontada como a mãe solteira, como a mãe de muitos homens, né? A mulher de muitos homens. Então, quando ela é muito jovem, ela é tratada muitas das vezes como alguém de uma fama duvidosa, ou quando é muito idosa, por que teve filho agora? A mulher está sempre sendo colocada ali naquela parede, né, de culpada e quase sendo fuzilada por ser mãe. E isso não é raro da gente ouvir. Independente não, até, Marília. Eu já ouvi a frase de homens, assim, falando assim, mas ela queria engravidar porque ela queria... Era casada, tá? Sim. Casada, o papel passado, como dizem, né? O ato jurídico perfeito. Digna, ela era digna. Já tinha tido um filho, aí engravidou novamente, e aí o homem veio falar ainda comigo, ainda veio falar assim, ela quer arrancar uma pensão de mim, e não sei por isso que engravidou. Aí eu falei assim, vem cá, mas você fez o ato sexual, foi sozinha, ela fez sozinha e nasceu a criança sozinha. Sozinha, não exatamente. Preservativo, não usou pílula anticoncepcional masculina. Isso, não, como se a mulher fosse a culpada, né? Não tomou anticoncepcional, não tomou um remedinho dela, né? Se o homem não tivesse participação de perguntar muitas das vezes, você lembrou de tomar? Tem que participar, gente, entende? E não só culpabilizar, mas não tem jeito, a mulher é sempre a culpada. Então, a violência obstétrica, ela vem muito... Tem jeito sim. Ela vem muito disso. A educação nessa questão. Vamos lá. O machismo realmente. É isso aí, Ilka. Machismo. Exatamente, é o machismo. Gente, a violência obstétrica, ela, pela OMS, tá? E pela ONU, eles consideram uma violação dos direitos humanos. Óbvio, né? Por quê? Já é comprovado que, em muitas ocasiões, as mulheres sofrem tortura, tratamentos desumanos. E aí, a gente tem um problema. A gente tem a resistência de algumas pessoas entenderem a existência da violência obstétrica e aceitarem esse termo. E eu acho bacana ter trazido para vocês o conceito da violência obstétrica lá de Santa Catarina, porque mostra para vocês que a violência obstétrica, ela é praticada pela equipe médica? Sim, mas não somente pela equipe médica. É por todas as pessoas que estão envolvidas com aquela mulher. Então, olha o que ele disse aqui que eu achei bem legal para vocês perceberem, que ela pode ser praticada contra o médico, pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar, pelo acompanhante, ou seja, todos que estão envolvidos, o maqueiro, o recepcionista, a ouvidoria do hospital, enfim, todo mundo que está envolvido ali, gente,
pode praticar uma violência obstétrica. Então, o termo violência obstétrica nada tem a ver com obstetra. Então, a gente tem que cortar isso, porque o que eu mais ouço de algumas pessoas, né, da área médica, equipes médicas, é isso. Ah, vocês querem criminalizar o médico. Não. A gente quer criminalizar quem pratica violência contra a mulher no seu estado gestacional. E ponto final. Se é o médico, se é o enfermeiro, né? Se é o maqueiro, se é o acompanhante, não importa. A mulher tem que ser tratada com dignidade. Então, a ONU, ela fala muito sobre isso. Ela fala que a violência contra a mulher é violência que viola os direitos humanos. E a gente tem também a Constituição Federal, né? Apesar da gente não ter na Constituição Federal a questão da violência obstétrica, a gente tem a questão da dignidade da pessoa humana. A gente tem, por exemplo, no artigo 5º, que eu botei para vocês aqui, ó, o inciso 3º da Constituição, que fala o seguinte: ninguém será submetido a tratamento desumano e degradante. Então, há mulheres que sofrem isso, né? Voltou, Marília? Tá aí? Pra mim você caiu aqui. Uma maquinada na sua fala, mas deu para entender. Isso. Então, a Constituição, ela fala sobre isso, ela traz esse assunto e que a gente pode juntamente falar que a violência contra a mulher no seu estado gestacional também viola a nossa própria Constituição. E a gente sabe que violando a Constituição dos direitos humanos, gente. Então, é muito amplo. A violência obstétrica não é um mimimi. A violência obstétrica não é um ato de um grupo de mulheres, né, feministas, loucas, ativistas, que querem ganhar dinheiro em cima disso, porque até isso eu já ouvi, né? Vocês querem ganhar dinheiro. Estão fazendo isso para ganhar dinheiro em cima das grávidas. Não tem nada a ver com isso. Até porque não somos nós, as mulheres em si, que determinamos o que é violência obstétrica. É a própria ONU, a própria OMS, o próprio Ministério da Saúde. Então, não somos nós que criamos e inventamos esse termo. Então, isso é bom deixar claro aqui para todo mundo que está nos assistindo. Tá ok, Marília? O que mais que a gente pode falar sobre o termo? O termo da violência obstétrica, além de tudo, o que demonstra a existência da violência obstétrica? Pode já passar para esse ponto, Marília? Fazer alguma anotação? Não, eu só ia falar que o Brasil ele ratificou a Convenção de Belém do Pará no âmbito interno, então nós temos lá dizendo que o Brasil é responsável por coibir todas as formas de violência contra a mulher, inclusive neste momento. Esse momento que já é um momento doloroso por si só para a mulher, né? Claro que é maravilhoso, por outro lado, porque vem o nascimento de um filho, normal, né? Uma criança, mas em si ele naturalmente já é doloroso, né? Então, você ainda sofrer outras formas de humilhações, outras formas de torturas durante esse momento que já é por si só doloroso, é um completo absurdo. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente de exemplos. Sim, vamos passar dessas pra lá. formas de violência. Só esqueci de falar uma coisa. Tá conseguindo? Tudo bem? Tá tudo bem. Tá. Então, só esqueci de falar uma coisa que eu acho que é bacana para vocês saberem. Existe uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, tá? De 2010. O nome da pesquisa, para quem quiser procurar na internet, é Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado. Dentro dessa pesquisa, elas conseguiram chegar a uma conclusão de que 1 em cada 4 brasileiras sofreram ou sofrem algum tipo de violência obstétrica. Então, é muita coisa. Fora aquelas mulheres que não reconhecem ou que têm dificuldade para saber que o ato que ela sofreu é uma violência. Então, se a gente for somar com aquelas que ainda não têm uma ideia, o número pode ser muito maior. A importância, né, da Marília abrir esse espaço aqui para a gente falar desse assunto, porque é um assunto que as mulheres vivem, Marília, cotidiano, né? É cotidiano, não é algo raro de acontecer, infelizmente, né? O abuso praticado contra as mulheres
durante a gestação delas é algo muito corrente, é algo muito comum. E isso precisa ser quebrado, precisa ser divulgado realmente. Então, uma a cada 4 mulheres, essa pesquisa vocês podem encontrar, tá, tranquilamente no Google, enfim, vocês conseguem acompanhar essa pesquisa, tá bom? Lá pela Fundação. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Que eu trouxe aqui para vocês, separei bonitinho, vamos lá. Uma das formas de violência obstétrica que a gente pode falar é, por exemplo, a grande história da cesárea sem uma real indicação. E aí vocês vão falar assim, vem ela defender só o parto normal em sofrimento, né? Não é, gente. Eu não estou aqui defendendo parto normal para ninguém sofrer. Aliás, tem uma coisa que é bem interessante para vocês saberem, que uma coisa é um parto normal com dor. Dor é normal. Sentir é uma dor fisiológica que faz parte da nossa natureza. A gente vai sentir dor, de alguma forma ou de outra, ainda que seja pela cesárea. E olha que eu fiz cesárea e a dor é terrível depois, né? Então, a dor, de qualquer maneira, você não escapa. Agora, existe uma diferença entre sentir dor fisiológica e sentir sofrimento. Então, o que muitas mulheres relatam como dor fisiológica, quando você vai acompanhar e vai perguntando o que ela passou, ela não passou pela dor, pelo sofrimento. Então, por isso que muitas mulheres têm medo, têm pavor de um parto. Aliás, a gente, quando fala do parto normal, como é que geralmente quem acompanha a mulher no parto normal, o que elas imaginam? Elas imaginam uma guerra, né? Um Saddam Hussein na vida delas, um Vietnã. E a cesárea? A cesárea é Beverly Hills, né? Nova York. Eu só estou comparando lugares entre uma guerra e um paraíso, né? À vista de muitos. Na verdade, gente, isso é colocado na nossa mente, de que a cesárea é uma segurança para a mulher, né? De que a cesárea ela é o melhor método tecnológico já criado. Realmente, a cesárea ela salva mulheres, a cesárea ela salva a criança quando é necessário. Mas a questão é que no Brasil a gente não tem uma cesárea totalmente necessária. A gente tem uma cesárea que a gente chama, inclusive, de seletivas, que são aquelas cesáreas, né, agendadas, muito previamente agendadas, em que a mulher se submete a uma cirurgia considerada de médio a grande porte, uma cirurgia de risco, que traz risco para a mulher, traz risco para o bebê, traz risco de hemorragia, que é uma causa grande de morte materna, e que muitas mulheres acham que é o parto normal que pode causar hemorragia, né? Pelo contrário, é a cesárea que nos traz grandes riscos, risco de também perfurar os nossos rins, inúmeros nós temos na cesárea. E por que a cesárea... Filho, tá começando a ficar com medo de ter filho. Pra quem não tem filhos, tá começando a ficar com medo de ter filhos. É tanto risco. Fica não, amiga, fica não que eu sobrevivi. A gente sobrevive, eu sobrevivi, viu? Tô aqui, ó, pra contar. Mas a verdade quando eu caí numa cesárea, né? Na verdade, eu passei a minha gestação inteira buscando parto normal. Só que eu não consegui encontrar. Eu não consegui encontrar a equipe médica, né, que me atendesse. Gente, não fica com medo, não. A gente sobrevive, tá? Tô bem pra caramba. Bem, ainda teria outro, só não tem outro por causa disso aqui, ó. Mas assim, eu procurei a minha gestação inteira. Até o sétimo mês eu fiquei atrás. Mas o que a gente se depara, Marília? Além da indisponibilidade, né, de algumas equipes que não querem nos atender pelo parto normal, a gente tem as taxas. As taxas que são consideradas até ilegais. E são taxas altíssimas. Inclusive, já me cobraram 10 mil reais para ter uma taxa de disponibilidade para me acompanhar num dia de um parto normal. Ou seja, vai passando o tempo, chegou uma hora que eu não tive escolha.
Eu precisei passar por uma cesárea eletiva a contragosto. Em momento algum eu aprovei aquilo, mas eu não encontrei uma equipe, né? Se é hoje, a gente já conhece bastante pessoas, enfim, mas naquela época eu não conhecia muita gente, eu não tinha tanto contato. Cesárea, gente, sem uma indicação, sem uma real indicação, ela pode ser considerada, e ela é considerada uma violência obstétrica. Por quê? Porque a mulher, ela entra no conto da cesárea pela qual engano, Pamela? Vários. A gente sofre pelo engano do cordão umbilical. Às vezes a pessoa fala, ele estava enroladinho no pescocinho, o cordão, e aí teve que ser cesárea. Já há comprovação científica que não é necessário. Uma outra coisa que a gente tem era muito pequenininho. Meu bebê era muito grande, não ia passar. Ou então eu sou muito baixinha para ter parto normal. Eu sou muito alta para ter parto normal. A gente recebe inúmeras informações que nos desanimam para ter um normal. E isso foi comprovado numa pesquisa da própria Fiocruz, que ela fala que 70%, gente, é muito, 70% das mulheres, quando engravidam, elas optam pelo parto normal, elas já começam a sonhar com seu parto normal. Mas vai passando o tempo, elas aceitam uma cesárea. Por quê? Pelos contos, pelos medos. Qual é a mulher que quer matar o seu filho? Entende? Não, e a pura E é o que a gente verdade ouve. também, financeiramente, né? Ter um médico disponível para aguardar, às vezes, horas de parto, né? Para ele é muito mais fácil uma hora marcada e faz 30, né, no mês. Sim. Se é Aí natural, a vai gente ficar pensa dois assim, no né? mesmo horário, né? Mas e no SUS? Que a mulher chega no plantão? Entende? Então, a verdade é que a gente sabe que hoje há um desestímulo muito grande do parto normal, pelo parto normal, até no âmbito privado ou no público. Ainda que a gente tenha, tá, Marília? O público ele ainda é uma grande referência de parto normal. Mas mesmo assim, ainda deixa a desejar. Porque nem sempre o parto normal é feito com nem sempre o parto normal é feito com um tratamento digno. E aí é que vem aquela guerra. Por que no parto no público eu não posso ter direito de escolha? Claro que pode. Você pode e deve ter direito de escolha, mas uma escolha real. E não uma escolha imaginária, que você vai morrer, de que você vai matar o seu bebê. Entende? Quantas vezes. Uma outra coisa, eu tô falando aqui, tudo isso é violência obstétrica. Uma outra situação no parto normal, que a gente pode entender como violência obstétrica, e que também já está ali carimbado, né, pela OMS, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui não sou eu que estou dizendo. Está documentado cientificamente, tudo lá você pode encontrar. O parto normal, a gente pode perceber a violência obstétrica, por exemplo, numa episiotomia. Quem não sabe o que é episiotomia? É o corte que dá ali, que dá um talo, né, no canal vaginal ali, enfim, para que eles informam para aquela mulher que o parto vai ser mais rápido. Só que a episiotomia, ela pode trazer consequências gravíssimas para a mulher. Existem mulheres, Marília, que mesmo depois de 3, 4, 5 anos, têm incontinência urinária. Mulheres que não Gente, conseguem ter relação sexual. É muito sério. Vou ficar em áreas. Chega lá no momento do parto, ele corta na lateral para dizer que a criança vai passar mais rápido. Depois fazem pontos, né, na mulher para costurar ali na parte do canal vaginal. É isso ou é no útero que eles cortam ali? É no canal vaginal. É no canal mesmo. Isso. E aí, fica enfim, uma atrapalha. Cicatriz na mulher. E aí atrapalha depois, muitas vezes, em outras questões, né, de relação sexual, da continência urinária, enfim. Ou seja, a mulher, por uma praticidade que não é a verdade, ela acaba passando por essa forma de violência só porque é para ser mais rápido, né? Porque acha que é necessário. Tem muita gente que fala que quando não faz esse corte, rasga, e aí é pior. Como é que funciona isso na prática? Então, para vocês terem uma ideia do que é corte, existe uma fotógrafa chamada Carla Reiter. Para quem quiser procurar,
tá? Carla Reiter. Ela fotografou algumas mulheres que passaram pela violência obstétrica e que demoraram um certo tempo para reconhecer, né, a existência da violência obstétrica. Uma delas tem esse corte da episiotomia. Gente, o corte é assustador. É um corte enorme, de uma ponta a outra. E deixou marcas terríveis, não somente físicas, mas a essa mulher. Então, a episiotomia, ela tem indicações? Tem, mas raríssimas. Não é todos os casos. Não é simplesmente a mulher chegar na maternidade e ser cortada. E outra coisa, muitas mulheres são cortadas sem nem serem avisadas, sem nem receberem anestesia. Relatos de A minha mulheres. essa internet tá cortando. É a sua Sério, que também. internet tá cortando. Não sei se é a Esse minha ou se é horário a é. sua. Vê. Vou ver se eu mudo aqui pro 4G. E deixa eu ver se eu mudo aqui. Você mexeu aí, melhorou. Enfim. Oi, voltou. Voltou? Voltou? Agora pode ir continuando. Ótimo. Você estava falando que aquele corte que era feito não é recomendado para a maioria das pessoas, mas ele é feito e até muitas vezes sem conversar com a mulher, né? Isso, exatamente. Na verdade, gente, todos os procedimentos que a equipe médica pratica, ela deve ser previamente avisada e autorizar. A gente tem a tendência de entender que a mulher ali naquele momento do parto, né, ela não é dona mais do corpo dela. E isso é um machismo terrível e que tá ali, tá dentro daquele quarto, daquela sala de cirurgia, em que acha que a mulher não é dona do corpo dela. E isso já foi falado inúmeras vezes, Marília, por várias equipes médicas, para aquela mulher quando ela começa a optar, né? Mas só que é direito da mulher, aliás, é direito de todo paciente receber informação daquilo que vai ser feito com o corpo dele, com o corpo dela. Mas, infelizmente, quando se trata de parto, as mulheres ficam muito vulneráveis. E aí, quantas mulheres relatam, não, quando eu vi já tinha cortado. E corta, não é assim. Né? Tem que ser avisada. Recentemente eu vi de um. Ah, gente, foi esse mês? Foi esse mês, um deputado. Não vou nem falar o nome dele, não, mas um deputado que falou, e tá até, vocês podem pesquisar aí no Google, que tá rolando aí, muito sério que ele falou, por sinal, nessas questões que a mulher, por exemplo, quando ela tá na cesárea, ela fica fora de si. Então, ela não tem como determinar que houve uma violência. Ele desdenhando da questão da violência obstétrica. E aí ele fala muito sobre isso. Inclusive, ele é contra o acompanhante, uma série de coisas, né? Ele, além de deputado, é médico. Né? Ele, qual é o lugar de fala dele para falar algo do gênero, né? A mulher sai de si. Quero ver ele se metade de uma dor que tem uma mulher de parto. Ah, gente, dá até preguiça. Exato. Então, ele, dentre os absurdos que ele falou isso, né? Que a mulher não fica assim. Aí eu falei, engraçado, eu fiquei o tempo todo ativa, falando pra caramba, inclusive, que eu não queria dormir. Então, falei pra caramba, bati papo com todo mundo, falei de novela. Então, assim, dizer uma coisa dessa é desmerecer realmente a mulher, né? Nesse sentido. Então, gente, a gente precisa prestar atenção nos mínimos detalhes do que a gente passa na nossa gestação e no nosso parto especial. Uma outra coisa que... respira aí, Marília. Depois dessa, ela vai ter que tomar um chazinho. Então, uma outra coisa que por isso que a gente sempre fala assim, parto normal e parto cesárea não é igual a parto com respeito, tá, gente? Então, quando a gente fala muito do parto humanizado, as pessoas têm a tendência de achar que a gente só está defendendo o parto normal. Não. Parto humanizado é um parto com respeito, com dignidade, que deixa a mulher assumir a sua autonomia, né? Que entenda que a mulher é sujeito de direitos, né? Então, isso é basicamente, resumindo, muito simplório aqui o que eu tô falando, claro, o parto humanizado é isso.
independente da via de parto que aquela mulher está passando. Então, por isso que vocês vão perceber que nem sempre parto normal é um parto humanizado. Por exemplo, a posição de parir das mulheres, aquela posição de parir igual novela. Então, quantas mulheres são obrigadas a parir deitada? Porque o médico tem que fazer o toque, quer fazer o toque, que também, acreditem, é desnecessário, tá? Fazer tantos toques por segundo, por minuto naquela mulher. Há uma gravidez grande, por exemplo, quando a mulher tem bolsa rota. Quando a mulher tem uma bolsa rota e aquele médico ou a médica, né, fica ali catucando a mulher o tempo todo, ele pode trazer infecções àquela mulher ou ao neném. Então, as coisas são muito sérias, gente. A violência obstétrica, ela está muito atrelada também a comportamentos, né, que são fora de evidências científicas. Então, há essa questão, entendeu, Marília, que a violência obstétrica ela está vinculada a isso, a atitudes e atos que são contrários ao que a ciência está dizendo. Atos que lá atrás eram validados, mas que hoje não. Eu queria te pedir para você falar alguns exemplos que a nossa live, assim, a gente já está quase 40 minutos, então a gente tem que correr. Jura? A gente ainda tem muita coisa para falar. Então, eu queria que você falasse assim, esse tipo de ato não é necessário, aquele medicamento, palavras, enfim. O que é violência obstétrica na prática para a gente sair daqui sabendo o que é o quê? Então tá, vamos lá. Posição de parir, por exemplo, né? Tava falando aqui. A mulher, ela tem liberdade para parir da forma que ela quiser. Em pé, né, deitada. A gente sabe muito bem que o processo fisiológico do parto é completamente contrário a essa questão da mulher deitada. E quando ela é obrigada a ficar deitada, ela sofre um prejuízo muito grande. Ela tem dificuldades para aquele processo do parto natural, humanizado, ser feito, ser efetivo. É um dos exemplos que eu estou dando para vocês. A outra questão, a analgesia. A ocitocina, por exemplo, gente. A ocitocina, que é um medicamento que dá na veia da mulher, aplica na veia da mulher, para que acelere o parto, né, o processo do parto normal. Ela também é necessidade, sem indicação ou sem que a mulher peça, também é um ato de violência, porque já sabe que a mulher, que a ocitocina tem várias reações que pode trazer danos àquela mulher. E aí, a ocitocina pode aumentar a dor, inúmeras vezes a dor do parto, fazendo com que a mulher peça outras intervenções e outras intervenções até cair na cesárea. Então, toda intervenção desnecessária, fora do que as evidências científicas trabalham, além do mais, ausência de tratamento com respeito, com dignidade àquela mulher, com ausência de informação àquela mulher, de como que o parto dela vai ser feito, de qual procedimento feito, é uma violência obstétrica. Um outro exemplo que a mulher tem direito, e aí é algo que eu acho legal a gente falar, porque poucas têm essa oportunidade tão especial, que é o contato pele a pele com seu neném após o parto. As mulheres, geralmente, como é que funciona? O parto ele é muito mecânico, sabe? Muito tecnológico. A mulher, geralmente, quando tem a cesárea, quem já teve cesárea deve saber disso. Nasceu o neném já é retirado da mulher, aparece ali para uma foto rápida, e ele já é encaminhado para o berçário, para vários procedimentos invasivos, que também são desnecessários. E, na verdade, a mulher tem direito a pegar aquele nenenzinho, ter o contato pele a pele e amamentar. Porque já se sabe dos inúmeros benefícios da amamentação logo após o parto. Independente de ser uma cesárea ou de ser um parto normal. E as mulheres não têm essa chance. Geralmente na cesárea não tem essa chance. É retirado o bebê dela para um outro, ela nem consegue ver o rosto do neném direito, só para tirar foto e acabou. E não é assim, entende? Então são várias situações, Marília, várias. Se a gente falar todas, não dá tempo de ir à live, infelizmente. Passou muito rápido, por sinal, né?
Então, a Deixa eu gente tem falar ainda que a ocitocina que a Camila está falando, eles utilizam com o objetivo de ir mais rápido o parto, né? E aí, nesse ir mais isso. rápido, piora milhões de vezes as dores das mulheres. Ou seja, em vez de ajudar a mulher, Isso. que é aliviar o trabalho do médico, de esperar mais tempo, deixando a mulher com dores surreais, além das dores normais do próprio parto em si, né? Isso Porque a quando é ocitocina é natural. um hormônio sintético. Outra coisa que eu Ela é ia um hormônio falar, sintético. outra coisa que eu ia falar era a questão das humilhações. Desde que a mulher chega e as frases que são utilizadas, né? Do tipo, a mulher, na hora de. Até falaram aqui no comentário, na hora de fazer não doeu, né? Agora não adianta chorar. Gente, se você Isso. Ano que vem você comparar. está de volta. Oi? Ano que vem você está de volta. É assim que eles falam para a mulher. Entende? Ano que vem você está de volta. Para de chorar. Tá chorando por quê? Tá de frescura? Você é forte. Você não fala que você é forte. Essa é a violência que a gente chama de violência psicológica. É por isso que ela se assemelha muito àquela questão da violência doméstica, porque ela tem vários tópicos que faz lembrar, né? Inclusive a própria dificuldade da aceitação da mulher, de reconhecer que viver. Ó, por exemplo, piadas contra essa mulher, discriminar essa mulher, seja pela sua religião, seja pela sua etnia. Outra coisa que eu botei aqui, coloquei aqui, privar a mulher de ter um acompanhante. Quantas maternidades, hospitais ainda dificultam o acesso das mulheres, né, a ter um acompanhante com ela? Isso é muito grave. A mulher precisa ter um acompanhante da sua escolha. Quando não, Marília, eles impõem quem tem que ser o acompanhante. Ah, tem que ser uma mulher. Ou então, olha, durante o parto você pode estar com o seu acompanhante homem, marido. Mas no pós-parto, não. Tem que ser uma mulher. Na verdade, a lei, gente, é uma lei federal e a lei não fala nada disso, né? A lei fala que o acompanhante é direito da mulher. Ela pode escolher se é um homem ou se é uma mulher. Aí uma vez falaram para mim, até médicos mesmo, né? Falaram assim, mas o SUS não tem estrutura para ficar recebendo homem naquele alojamento. Falei, bom, aí é problema do SUS. Porque a lei, ela é de 2005. Nós já estamos em 2020, gente. Se até agora eles não param, né? A gente tem que se adequar à lei, né? E não a lei a nós. Então nós temos que nos adequar à lei. Se a lei fala que tem direito ao acompanhante da sua escolha, por que a mulher tem que selecionar de acordo com o que o médico quer? Ou de acordo com o que a médica, a equipe do hospital quer? Ela tem direito a escolher quem ela quiser. Ilka, fica Inclusive se traumatizada for não, adolescente. amiga. Ilka, não fica traumatizada, não. É difícil, né? Pra gente que não teve filho, a gente fica ouvindo um monte de coisa que pode ser feito no parto, a gente já fica assim, ai meu Deus do céu, né? Mas eu já fui Olha, num hospital público, inclusive, que faz atendimento humanizado no Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos opções, né, que podem ser feitas dessa forma, público e privado. Então, assim, calma, respira fundo. A gente está falando aqui de alguns lugares, né? Claro que, infelizmente, muitos ainda fazem isso, é por isso que é muito bom ter indicação quando for buscar o seu parto, aonde fazer, com quem fazer, porque para evitar de passar essas coisas, né? Por isso que é importante, Marília, por isso que é importante depois, não vai dar tempo de falar muito sobre esse assunto, mas é muito importante a gente ter a questão do plano de parto. A mulher, ela tem direito a fazer o seu plano de parto. É no plano de parto que a mulher vai saber justamente como que a equipe médica, como que aquele médico vai trabalhar o seu parto. Então, ali ela pode colocar, por exemplo, tudo isso que eu falei, ela pode colocar no parto dela. Né? Ela pode escrever, olha, eu quero amamentar o meu filho logo após o parto. Eu não quero ocitocina sintética sem necessidade. Eu quero ser consulta de todos os procedimentos que serão feitos comigo e com o meu bebê. Apesar de ser uma lógica, o plano de parto, ele serve muitas das vezes, gente, até como uma prova. Porque você tem várias formas, aí é o que eu falei, vai demorar
muito, mas tem várias formas de vocês demonstrarem e juntarem o plano de parto como uma prova, até mesmo judicial. E aí... Falando em prova, amiga, teve uma pessoa que Travou? perguntou aqui. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Teve uma pessoa que perguntou aqui como provar uma violência, por exemplo, psicológica na hora do parto. Como juntar provas para que possa corroborar esse mau atendimento, essas torturas, muitas vezes, né, dependendo da prática feita, inclusive. Como provar isso em juízo para que possa haver a reparação possível dessa situação? Então, vamos lá. A questão psicológica, gente, eu comparo muito com a questão que acontece no relacionamento entre o casal. É a mais difícil, não? E a gente sabe que é a mais complicada e a mais difícil de ser até aceita. A gente sabe, por exemplo, que uma mulher registrar uma violência psicológica numa DEAN é quase que impossível ainda, né? Isso não escapa no ambiente hospitalar. Por isso que é importante a gente ter o quê? O nosso acompanhante. O acompanhante, inclusive, precisa estar preparado para esses momentos. O acompanhante, gente, é essencial. A gente às vezes tem a ideia do acompanhante só na hora do parto. Mas hoje eu vejo, Marília, que é muito importante o acompanhante ter ciência de todo o processo fisiológico e do que vai ocorrer e o que deve ocorrer no parto. Porque senão, infelizmente, às vezes o acompanhante até atrapalha. Ele não sabe o que está acontecendo, aí ele fala assim para a gestante, deixa ele fazer que ele sabe, ele é médico. Deixa ele, tem que salvar a criança. Aliás, é uma coisa que a gente ouve muito, né? A mulher fala assim, ó, eu sofri muito no meu parto, mas meu filho nasceu bem, nasceu saudável, é o que importa. E não é. Né? A gente tem que ter um parto digno. Ela estar bem, a gente tem que ter um parto humano. Exato. A criança, tá bom. Então, o acompanhante, ele precisa perceber o que está acontecendo em volta dele. Porque muitas das vezes é o que eu falei, às vezes eles atrapalham, né? Porque eles não conhecem e apoia a equipe médica para fazer uma cesárea, por exemplo. E aí, gente, o acompanhante ele é uma ótima testemunha. A gente fala assim, mas e aquela questão do impedimento que a gente tem na lei, né? Que é o familiar, enfim, não pode ser testemunha, amigo. Gente, na violência obstétrica não tem jeito. A única pessoa que é de fato é o acompanhante. Então, acontece muitas das vezes a gente levar o acompanhante, que é o pai, a irmã, a mãe. O juiz, de cara, ele fala, não pode. Eu falei, não, por favor, excelência. No da violência obstétrica, ele é a única pessoa que estava ali. Nem que seja como informante, mas o senhor precisa ouvir. Precisa ouvir, tem que mudar esse conceito, porque não tem jeito. Uma outra pessoa que pode ajudar muito a gestante no momento para ser uma testemunha, Marília, é a doula. Né? Quem conhece sobre doula, eu sou super favorável às mulheres terem esse acompanhamento, porque a doula, ela é da gestante, né? Ela não é uma médica, ela não é uma enfermeira, ela não necessariamente tem isso, mas ela está ali para acompanhar, para dar um suporte emocional àquela gestante. E aqui no Rio, inclusive, nós temos a lei das doulas, e as maternidades elas são obrigadas a receber as doulas. Então, a doula, ela sim, serve como uma excelente testemunha. Ela não tem impedimento algum. Ela entende do assunto, né? Ela tem entendimento do assunto e também consegue saber o que foi feito de errado e de certo. Muito melhor até que o acompanhante, né? Porque o acompanhante não pode estar tão inteirado. A doula, né? E a doula, ela é uma profissional. A doula é uma profissional. Ela vai estar lá para prestar informações ao juiz daquilo que ela viu da cliente dela, que a cliente dela passou. Então, são duas formas que a gente tem, assim, na parte psicológica, conseguir comprovar. As demais, né, as outras situações, por exemplo, gente, manobra de Cristelé, quase que eu esqueci de falar, e é algo que acontece de forma comum. A manobra de Cristelé, o que ela é? É quando a gente, o médico, né, o enfermeiro obstétrico, enfim, eles empurram a barriga da gestante para facilitar o trabalho de parto. Gente, e esse ato de empurrar traz vários danos, pode trazer danos até irreversíveis à mulher
muitas das vezes quebra a costela da mulher, muitas das vezes traz problema para o bebê, quebra a clavícula do bebê, por exemplo, né? Então, assim, gente, é algo também que está proibido, tá? Ela é proibida, ela está proscrita. A OMS, ela não recomenda a manobra de Christeler. E ela ainda é muito frequente, ela ainda acontece muito. Então, por exemplo, aconteceu uma manobra de Christeler, aconteceu uma episiotomia, impediram meu acompanhante de entrar, a posição que eu fiquei, ocitocina e tantos outros procedimentos que são mais concretos, é mais fácil um pouco de ser provado, porque geralmente eles colocam no prontuário médico. E aí o que a mulher tem que fazer? Ela tem que solicitar o prontuário médico junto à unidade que ela foi atendida, à unidade que ela teve seu atendimento. E aí, com esse prontuário em mãos, um advogado, uma advogada, defensoria pública, enfim, alguém que entenda que esses procedimentos eles não são aplicados de forma corriqueira ou não deveriam ser aplicados de forma corriqueira e sem justificativa, eles vão apontar isso para a justiça e entra-se com uma ação até de reparação de dano moral. E aí você traz não somente a equipe médica, mas você traz a própria unidade hospitalar. Você traz o próprio hospital como réu. E o que isso tem de bom quando a gente trata da violência obstétrica? Assim, né, tem de bom? É porque a violência obstétrica é uma responsabilidade objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. E aí o dano é um dano moral, que a mulher tem direito a receber. Muitas das vezes um dano estético. Eu diria que a episiotomia é um ótimo exemplo para a questão de dano estético, porque é um dano que permanece com aquela mulher. Às vezes um dano estético para o neném, e as consequências estéticas para o bebê também são atingidas. Tem bebês que têm consequências neurológicas pelos atos praticados de violência contra aquela mulher e que quem sofre é o bebê. Então, gente, o prontuário médico, ele é essencial. A mulher tem direito a ter o seu prontuário em mãos para que aquilo ali seja analisado, avaliado e em cima do prontuário a gente consegue tirar muita informação importante para aquela mulher. Por exemplo, ela teve cesárea por quê? Porque ela teve uma gestação anterior. Aquilo não é necessário. Né? Já se sabe que uma gestação anterior cesárea, não necessariamente a mulher é obrigada a ter uma outra cesárea. O risco de rompimento de um útero, por exemplo, é de 0,5%, se eu não me engano. É mínimo, quase zero, gente. Então, essa questão de que eu tive uma cesárea, eu sou obrigada a ter outra, é um outro conto. É uma outra história que leva a mulher a ter uma cesárea desnecessária. E aí ela pode fazer denúncias. Eu separei aqui alguns contatos para vocês, algumas informações, que as mulheres podem fazer denúncias aonde? Elas podem fazer denúncias pelo Ministério da Saúde. Vocês podem entrar em contato com o Ministério da Saúde, 136. Se for em âmbito privado, né, uma unidade privada, uma maternidade vinculada a um plano de saúde, por exemplo, vocês podem fazer uma denúncia na ANS, diretamente na Agência Nacional Suplementar. Outro lugar que a mulher pode fazer denúncia é pelo 180. Apesar da gente saber que há algumas limitações, né, nos atendimentos do 180, eu acho importantíssimo as mulheres denunciarem, até para que fique ali constado, com uma notificação. Entende? Quanto mais mulheres notificarem através do 180 as violências que sofreram durante o seu parto, durante o seu pré-natal, né, durante o pós-parto imediato ali, após o nascimento, e elas denunciarem pelo 180, são notificações que ficam ali registradas. Então, é importante a mulher denunciar pelo 180. Um outro lugar que a mulher pode buscar apoio e ajuda é o NUDEM. É o Núcleo, né, de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. Você pode procurar do seu estado. E eu queria até o nosso NUDEM aqui do Rio, né? Porque nesse período de pandemia, Marília, eles têm agido muito. A própria Flávia, né, nossa colega, ela tem trabalhado em cima disso. Eles enviaram, né, recomendações
para todas as maternidades. As maternidades cumpram o direito do acompanhante durante a pandemia, que é uma luta que as mulheres estão tendo de não ter acesso ao seu acompanhante. E já isso é uma questão de violência obstétrica, porque não há, gente, impedimento, mesmo durante a pandemia, da mulher ter direito ao seu acompanhante. Há algumas restrições? Há, de fato há, mas não impedimento. Há alguns acompanhantes que não podem ser acompanhantes por serem de grupo de risco, mas não impede a mulher de escolher um acompanhante que não seja enquadrado nisso. E o que está acontecendo, Marília, são as mulheres parirem sozinhas, ficarem desde um pré-parto, aguardando sozinhas, passar por um parto sozinha e um pós-parto com o bebê sozinha. E isso é muito grave. A mulher precisa de seu acompanhante. O acompanhante facilita em muitas coisas, inclusive no próprio trabalho de parto. Apoio emocional também, segurança. Apoio, Né? exato, apoio emocional. O momento ali é muito, assim, muito de muitas dúvidas, de dores. Você pelo menos ter alguém ali, um rosto conhecido. Eu acho que já é um afago. Exatamente. Eu estava falando com uma menina Exatamente. na semana passada, e aí ela falou que na época o marido não conseguiu comparecer, e aí ela acabou passando pelo parto sozinha e passou por diversas formas de violência, só naquelas coisas que a gente deu uma pincelada na semana passada, né? E aí, como aquilo abalou ela por ter vivido aquilo tudo sozinha, assim, né? Não tinha ninguém para defendê-la, não tinha ninguém ali para poder lutar por ela, né? Para colocar limites nas falas. Então, ela fica completamente vulnerável. A mulher fica completamente vulnerável. Ela está entregue a uma equipe que muitas das vezes ela nem conhece, né? Uma equipe de plantão. Isso porque eu não falei ainda da questão do aborto, da mulher que chega após um aborto, como ela sofre violência obstétrica. A mulher que também passa pela violência obstétrica no hospital militar, também são inúmeros casos que sofrem violência durante ali o seu trabalho ali de parto num hospital militar. Hospital escola, gente, hospital escola nem se fala. Quantas vezes as mulheres não têm direito a uma privacidade? Entra ali, inúmeras fazem o toque na mulher, investigam o corpo da mulher, sem sequer dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para aquela mulher. Sem sequer falar, eu posso? Posso mexer aí? Aliás, porque a vagina é da mulher, né, gente? Não é do médico. Então, o que mais você vê, Marília, nos hospitais e escolas, infelizmente, ainda é isso. Coloca a mulher literalmente como um objeto. E aí, uma outra coisa que eu também já ouvi que é absurdo, que é a mulher que está ali no hospital escola, ela está sujeita a isso, ela está disponível para isso, né? Como se ela fosse um objeto. É um absurdo, gente. As coisas que a gente para finalizar, o nosso tempo está quase acabando. A gente tem uns 2 minutinhos só. Uma pergunta aqui que a Roberta fez foi se durante o parto a mulher no hospital público for negado o acompanhante, como é que ela deve agir? Tá, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo, hein? Então, no hospital público ou particular, o procedimento é o mesmo, tá? O ideal, eu até falado isso agora nesse momento da pandemia, que o ideal é a mulher já saber como está sendo feito o procedimento naquele hospital. Primeira coisa. E como é que ela faz isso? Visitando, enviando um e-mail para aquele hospital que ela pretende ter o filho dela. Se ela souber que aquele hospital já está proibindo, ela pode fazer uma reclamação junto à ouvidoria daquele hospital, já informando. Ela pode preparar o seu plano de parto, informar que quer ter um acompanhante e protocolar aquele plano de parto na ouvidoria daquele hospital, na recepção daquele hospital. O plano de parto, ele é a prova da mulher. E aí ela tem que se preparar sempre antes, Marília, eu sempre falo isso. Se prepara antes, porque quando chegar no dia, o transtorno é enorme, não é? Então, a mulher precisa saber disso. A mulher tem direito ao acompanhante no público e no privado. Então, o procedimento é o mesmo. O ideal é que sempre vá antes, que se informe antes. Aí o hospital disse que não vai receber o acompanhante. Entrar com ação judicial a tempo. Por isso que é bom sempre verificar antes.
Ai, quanto? 30 segundos. 20. Um beijo, gente. Beijo, Queria gente! agradecer. Agradecer a todas vocês. Pamela, agradece aí também. A gente vai finalizar Adorei, obrigatoriamente. amiga. Obrigada. Gente, um Obrigada, beijo a gente. vocês. Não deu para Obrigada falar tudo, não, mas a pela gente faz outra presença. live, amiga. Qualquer dúvida, coloca que ela responde, gente. No